Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Fernanda Cardoso da FC Fashion Story. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo e sereno? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Deu assim? Tão simples assim? Assim, vamos lá, vamos então, trabalhar. buenas. Vamos contar a história empreendedora. Meio fanho, meio torto aqui, mas a gente vai, para quem não Não é do nada. sul do país, é a famosa rinite, é a famosa gripe. Quem mora em Pelotas ainda não tem como escapar. Rinite, sinusite, bronquite, Daí um abraço. laringite, faringite. Nossa, a gente tudo pode... Um abraço para o empreendimento que mais cresce na cidade de Pelotas, que se chama farmácia. Né? Então um abraço para Panvel e para São João, que ainda não nos patrocinam, mas que abrem um em cada esquina, então eles podem começar a nos patrocinar. Muito bem, então, gurizada, vamos chamar quem? Vamos chamar a nossa poderosa. Muito bem, então, gurizada, a poderosa da semana é a Fernanda Cardoso, Fernanda que vem da FC Fashion Story. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Oi, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui contar a minha história. Meu nome é Fernanda Cardoso, eu sou proprietária da FC. Comecei a empreender novinha, com 18, hoje eu tô com 27. E é isso. Essa é a apresentação. Ok. Show de bola, show de bola. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Comecei a fazer conta de cabeça, 18 a 27, já faz Jovem quase ainda, quase né? 9 Faz um anos tempinho, que tu faz um já tempinho. tá aí frente à tua empresa. é Inclusive, uma essa estrada. semana eu pensei muito como contar a minha história, uma história longa. E eu não queria deixar muitas coisas passar, mas para vocês entenderem um pouco melhor da minha história, eu nunca tive plano B. Eu precisava mudar a minha realidade por alguns motivos que eu vou contar para vocês. Eu não tive uma criação muito fácil, tive um pai alcoólatra, minha mãe vivia um relacionamento abusivo. Então, desde muito novinha, eu queria tirar minha mãe daquela situação e também não queria que aquela situação se repetisse comigo. Eu não tinha dinheiro, precisava de dinheiro. Com 14 para 15 anos, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi na Caixa, como estagiária. Uhum. Lá eu fiquei 2 anos, aprendi bastante. O primeiro mês foi só fazendo xerox. Aí depois eu fui me destacando, fui para atendimento, foi meu primeiro contato com atendimento público. Lá eu aprendi muito. E uma coisa, eu sempre tive algo muito forte dentro de mim, que eu poderia ser mais. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sabia que eu podia ser mais. Eu sempre tive um dom, um olhar muito apurado para a beleza e para a moda. Esses foram os principais motivos, assim. Fiz aquele estágio no banco, com 17 eu consegui entrar na faculdade, porque minha mãe me criou com aquela ideia que para ser alguém precisava fazer uma faculdade. Aí eu entrei e vi que ali eu não ia me encontrar. Que curso, Fernanda, tu entrou? Engenharia agrícola. Nossa senhora, bem! Era pela federal ainda, fui bem estudiosa, mas não deu certo. Mas continuei frequentando aquela faculdade ali. Imagina, bem diferente, né? Bem quem olha, não, jura, nunca. E continuei fazendo aquela faculdade, mas não vi que ali não ia dar certo. Aí, nesse período, eu conheci o meu companheiro que está comigo até hoje, o Alê. A gente se conheceu, viramos amigos. Ele me convidou para a gente fazer uma viagem. E nessa viagem, a gente passou por alguns atacados, era Santa Catarina. Uhum. E aí, a gente resolveu comprar uma sacola de roupas. Esqueci de falar no início, mas se eu fosse resumir a minha história, seria uma sacola, 3 lojas e uma vontade imensa de mudar a minha realidade, que eu acho que resumiria bem. Então, compramos aquela sacola ali, chegamos daquela viagem. Naquela época, a plataforma principal era o Facebook, e aqueles classificados, anunciei tudo naqueles classificados, e eu consegui vender aquilo tudo muito rápido.
O Alê, na época, ele trabalhava com TI e tinha uma informática na garagem do avô dele. Também ele não estava muito feliz com o que ele estava fazendo e aí a gente viu o potencial. Bom, mas não tínhamos dinheiro para investir naquela época. E aí, bom, o que a gente tem de valor para vender? Que era uma caixa de som, um violão e um notebook. A gente vendeu tudo aquilo ali, conseguimos comprar mais mercadorias e ele que começou. Aí o TI dele já começou a ganhar umas araras. E tu lembra se a primeira leva, tu pagou X e quanto tu conseguiu faturar em cima? Tu chegou a ganhar? Eu acho que deu umas 20 peças, era R$1.000, vamos supor, R$1.000, R$2.000 Tu conseguiu dobrar assim o valor? Consegui dobrar, só que para comprar mais, a gente foi... Por muito tempo a gente só ganhava e comprava. Então a gente sempre foi esse processo, assim. E no início a gente... A loja era o TI do Alê. Sim. Então a gente desmanchava essa loja todos os dias porque ele guardava o carro na garagem. Pra vocês terem uma ideia, foi quase um ano assim. E tudo que a gente ganhava, a gente investia. Então demorou um tempinho até a gente conseguir ter dinheiro para pagar uma garagem e tirar o carro dali. Tá, e vocês faziam um trajeto para Santa Catarina direto, assim, tipo, vamos lá buscar produto. Nesse primeiro momento, que foi a primeira sacola, foi Santa Catarina. Depois eu já ia para São Paulo a cada 15 dias. E ônibus, 24 horas, pegado. Não é viagemzinha bonitinha de avião, assim, bacana. Eu fui viajar de avião agora, faz menos de um ano, vamos dizer assim, até porque Pelotas não tinha essa praticidade. Claro. Então, todos esses anos foram dentro de ônibus, peleia, tomando banho em Paradouro, vê bonitinha, quem vê corre, não vê close. E aí ele foi deixando de trabalhar, então, com a atividade dele para empreender contigo. Isso, a gente uniu. O Alê foi muito engenhoso, estratégico, e eu fui muito do criativo, pensar fora da caixa. Então a gente uniu essas duas coisas e a gente entregou tudo. Então a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha dia. A gente estava sempre ali trabalhando e ele também fez com muito amor tudo. Então a gente foi colhendo os frutos. Pelo que eu entendi, o relacionamento de vocês começou na mesma época em que começou a atividade, né? Exato. Como é que foi construir um negócio e um relacionamento junto? A gente não construiu um relacionamento. A gente até hoje somos melhores amigos, então a gente deixou o nosso relacionamento de lado e focamos totalmente na loja. Hoje a gente está ao contrário, focando no relacionamento, mas aí a gente deixou de lado. Focado 100% em fazer o negócio. Ele também tinha essa vontade, que nem tu, de ter um negócio, de crescer. Essa coisa que tu conta, assim, que te acompanhava, que tu percebe. Tu encontrou isso nele também. Eu sempre fui muito do lado do empreendedorismo e o Alê foi estratégico. Então eu largava a ideia e ele ia lá e organizava a minha ideia. Foi muito louco, assim, foi meio que um conjunto perfeito. Tu tem mais, tipo, aquele perfil de ir fazer, meter a mão, e ele mais de organizar. Quando então vê, né? Eu ia fazer alguma coisa e ele disse, não, Fê, se tu fizer assim, vai ter melhor resultado. No início, eu anotava todos os pedidos num caderninho. E aí ele olhava e dizia pra mim, tu sabe que isso não vai longe, tu tem que ir, né? Aí ele foi lá, criou um programa pra mim colocar todas as vendas no inicinho. E aí foi indo. Ele sempre foi muito engenhoso, assim, estratégico. Ele é responsável por todo o meu marketing até hoje. E eu sempre fui mais o criativo. E qual foi o momento que ele abriu mão da empresa dele para focar 100% na tua? Então, a gente fez aquela viagem da sacola, que aí foi que tudo começou. E logo em seguida a gente já começou a colocar umas arárias e a gente viu que tinha potencial. Nisso a gente já começou a colocar arara e já desmanchamos o TI e fomos construindo a loja. Acho que isso é interessante de quem está nos escutando, né? A gente fala bastante aqui e escuta muito isso em pitch de startup, que o negócio só dá certo quando tu destina tempo para isso, né? Quando Exato. o teu negócio ele é segundo plano, quando tu destina Cara, um terço do teu dia... o que me chamou a atenção na fala dela, que corrobora com isso, é o plano B. Tipo, não tinha plano B. Tem plano B. Até hoje não tem plano B. Dar certo ou dar certo. É o que tu fala, assim, ele trabalhou muito no estratégico e tu lá, né, na parte criativa, mas o operacional do negócio, que é de fato a compra, né, saber o que comprar para saber o que vender. Exatamente. E provavelmente se ele seguisse com o negócio dele, de repente o resultado não seria o mesmo. Não seria. A gente focou toda a nossa energia e tempo ali e aí foi só crescendo. E o que tu entendia do negócio que tu escolheu antes de começar?
Tu já tinha pesquisado, tu já tinha buscado, tu já tinha minimamente planejado como é que seria entrar nesse ramo? Acho que tu fala de uma afinidade, né, de uma inclinação natural tua para coisas bem básicas, né? A questão da beleza, a questão da moda, né? Tu comentou, mas isso é norte, não significa necessariamente que quem se interessa ou quem circula bem por esses temas está pronto para abrir um negócio e vai tomar a decisão de abrir um negócio. São coisas bem diferentes. Bem né? diferentes. Como é que foi esse processo? Então, no primeiro momento, eu sempre tive algo muito forte dentro de mim, algo muito... Hoje eu estou me espiritualizando, então eu entendo um pouco melhor. Foi algo muito natural, muito divino. Então eu sempre acreditei muito em todos os processos e, claro, estudei. Não estudei moda, mas sempre estava me atualizando de todos os processos da moda. Mas eu sempre vendi muito o meu estilo. Então, quando eu era pequena, eu montava uns lookzinhos ali e minhas amiguinhas queriam usar os meus looks. Então, eu sempre tive essa coisa das pessoas querendo usar o que eu usava, admiravam o meu estilo. Então, quando começou a FC, eu vendi o meu estilo, a minha personalidade ali na loja. Eu entreguei dessa maneira. E foi dando certo. E foi dando super certo. Foi tendo retorno. Eu sempre me entreguei de corpo e alma, assim, né? A FC é muito a minha alma. Tem as iniciais do meu nome, mas é muito mais. Mais ou menos isso. E quando estava começando lá, organizando e tal, como é que vocês faziam? Só postavam? Tipo, ou tinha uma geração de conteúdo, por exemplo, uma mistura de uma dica, essa blusa combina com essa cor, assim, assado, que é mais ou menos a lógica de mercado que a gente tem hoje. Então, tu tem um trabalho de geração de conteúdo, aquela geração de conteúdo vai fazer, digamos, sair pedido, vamos dizer assim, né? Porque tu vai oferecer a solução pro look, enfim. Mas como é que tu te posicionava e como é que foi esse desenvolvimento até hoje? Que hoje vocês estão com uns 200 mil seguidores mais, né? Cresceu muito. Então, quando a gente começou, era 2016. A plataforma principal daquela época era o Facebook. Não tinha essa coisa muito de story, Reels não existia, né? Não era essa coisa intensa o tempo inteiro de hoje em dia, né? Inclusive, a gente teve essa transformação da foto para o Reels e é recente, né? Tá todo mundo ainda se adaptando. Naquela época não tinha, então eu fazia uma publicação de uma foto no espelho minha e as pessoas iam ali, fazia fotos no chão, no peleguinho, que naquela época bombava as fotos no pelego. Então eu criava as minhas próprias fotos. Eu comprava aqueles peleguinhos, colocava ali, montava um lookzinho com uma blusa, uma calça e aí aquilo ali bombava. E lembrando que 9 anos atrás, como tu disse, não tinha tecnologia, primeiro de câmera, porque hoje o celular substitui qualquer câmera profissional. Né? E antigamente não, a gente comprava sempre profissional. Vídeo nem tinha. Vídeo nem existia. Então, Ring light não tinha também, assim, não tinha nada. Luzinha, nada, capaz. E era basicamente um classificado de jornal, né? Tu competia com um classificado de jornal, vamos dizer assim, sobre... O Facebook era uma folhagem, né? Tu ia folhando ali, enxergando os classificados como um marketplace, vamos dizer. Exatamente. Os primeiros anos eu vendia muito naqueles classificados do Facebook. Eram vários grupos e eu ia ali, postava as fotos e vendia. E a nossa primeira loja foi lá no Porto. As pessoas iam atrás da loja num lugar que não era bem localizado. Era uma garagem. A garagem. E as pessoas não davam bola para essa coisa de aparência que é o Instagram hoje. Então teve uma inovação enorme. Passei por todo esse processo. E como é que foi começar a mostrar mais, tipo, o rosto e a imagem pessoal, vamos dizer assim, aparecer? No início foi difícil. Eu me escondia. Muitos clientes iam na loja, eu atendia, elas nem sabiam que eu era proprietária. Então é um contrassenso, porque a loja leva o teu nome, né? Exato. Escolheu batizar a tua loja com o teu nome. Então, eu comecei muito tem nome, tem imagem, né? Eu tinha vergonha, então foi todo um processo. Só que é engraçado que quando eu falava, eu fazia foto, eu me comunicava, aquilo ali tinha muito mais alcance. As pessoas gostavam do eu ali. Então eu fui vendo e percebendo que eu precisaria mostrar mais do meu eu para as pessoas se conectarem. Mas foi sempre muito natural, assim. Eu sempre atendi todas as clientes. Nos primeiros anos, eu era vendedora, eu era a pessoa das compras, eu era caixa, eu era quem produzia o conteúdo, eu era tudo. Então, as pessoas já meio que me conheciam e tinham viam o meu esforço, né? Então, a gente acaba tendo uma admiração pela história e tudo mais. E quando é que tu começou, tipo, a organizar mais, assim, tipo, a profissionalizar? Porque tu começou mais ali, digamos, revendendo e tal. Revendendo, aquele momento Quando é que tu, por exemplo, fez um CNPJ ou até mesmo, agora eu sinto maquininha de cartão de crédito, enfim, uma organização mais...
Ale sempre foi muito estratégico. Então, ele sempre foi essa parte. Então, ele sempre foi me guiando. Ó, a gente tem que fazer isso. A gente foi sempre, desde o inicinho, muito certinho. Então, a gente sempre teve CNPJ. No inicinho já tinha CNPJ. O primeiro mês ali, não, que eu tinha o caderno, aquele que eu falei para vocês. Sim. Mas depois a gente já teve um programa, um sistema, estoque. A gente sempre foi muito organizado no estoque para a gente saber... Como a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que saber exatamente o que comprar, não comprar mais nem a menos. Então, sempre teve essa organização muito forte na empresa. E foi uma das coisas que a gente cresceu foi por essa organização. Legal falar de estoque, porque eu acho que é um calcanhar de Aquiles de muita empresa, e nem falando só de comércio e vestuário, mas de maneira geral, né? E a gente sabe que o controle de estoque ele te possibilita, inclusive, fazer compras mais assertivas, né? Exato. Essa estratégia em cima das compras, de entender o produto que mais sai, ou a linha que mais sai, tamanhos... fala para nós um pouquinho, tu chegou a estudar em cima, vocês foram aprendendo e fazendo, porque eu acho que essa expertise dele em TI e criar um sistema para ti facilitou muito, mas o hábito é o que faz as coisas dar certo, né? Exato, a constância, né? A gente foi aos poucos se aprimorando. No início, eu comecei vendendo roupas mais básicas e eu via que os meus clientes queriam roupas mais estilosas. E aí entra a questão da adaptação. Eu fui sentindo o meu cliente, a gente sempre sentiu. Bom, o cliente não dava bola para o preço, valor. Queria um produto exclusivo. A FC, ela não trabalha hoje com grades grandes. Eu não trabalho com 20 peças. Eu trabalho com 2, 3 peças de cada modelo. Até a minha compra ela é mais... detalhada, porque eu trago pecinhas ali, muitas pecinhas, mais de 1000 peças em cada viagem que eu faço, e cada pessoa fica com uma peça exclusiva dela. Para toda a nossa população, 1, 2, 3 peças é muito pouco. Então, a gente sempre teve eu sempre tive esse olhar de trazer poucas coisas, e o Ali dizia, olha, Fê, tu pode comprar X, porque o nosso estoque está assim. Então, ele sempre foi me guiando. Então, a gente sempre teve uma organização desde o início, que a gente não tinha sabedoria. A gente foi errando e aprendendo, mas a gente sempre foi muito bem organizado. Mas isso também é sabedoria, né? A gente tem vários casos que a gente conhece aqui de empreendimentos que começam sem essa organização e que fazem sucesso durante um período e depois declinam. Mas o que tu traz é importante para o pessoal que está nos escutando, por isso, assim... Não é porque tu vai começar pequeno e sem tantas condições que tu não vai te organizar. Né? Tu vai te organizar em cima das tuas condições, mas dá resultado. Acho que isso que é legal trazer aqui. Né? O exemplo de que também fazendo as coisas certas, as coisas dão resultado. Eu acho muito legal porque agora a gente está numa era de muita economia circular. Né? Então, de tu não ter o consumismo exacerbado, de tu ter mais brechó, essa questão... Veio uma moda mais consciente. Exatamente. E essa questão de poucas peças, a gente escutou, se eu não me engano, a Letícia, o nome dela, no Gramado Summit. Sim, ainda comentei agora há pouco. Que cuidou das redes sociais da Boca Rosa, enfim. Top. E ela falou muito sobre isso, assim. Ela mesmo, ela não faz mais porque ela tem a produção dela, da marca própria. E ela não faz mais a coleção dela 1 ano e meio antes, 1 ano antes. Ela faz conforme demanda. É óbvio que existe uma outra logística, mas a gente está caminhando um pouco para esse sentido, né? E aí fica para quem está nos escutando que a gente tem que saber quais são as tendências do nosso segmento, né? Não só na questão de moda, mas também, cara, o que é o meu mercado daqui a 3 anos? Exato. Daqui a 4 anos? A gente escutou lá o Cimesato falando da economia prateada, né? Que são para os idosos, são para o prateado por causa dos idosos. Então, o que vocês vislumbram, assim, que é interessante ou que vocês estão caminhando? Porque a loja já teve uma evolução, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa evolução. Das 3 lojas, né? Porque começou lá no Porto. 3 lojas. Uma sacola 3 lojas. Começou no Porto. Quais foram os próximos passos, assim? Os marcos que vocês podem colocar? Vou pensar como responder. Como a gente nunca teve o plano B, a gente sempre foi muito bem organizado. Então, a gente vendia e comprava, vendia e investia. Tudo começou aí. Fomos sempre muito bem organizados, uma dupla ali, um pensava de um jeito, outro pensava do outro, entrávamos num acordo e íamos investindo. Só que a gente vive uma era de mudança diária, né? Antigamente, para ter sucesso, se tu fizesse 1 ou 2 escolhas bem feitas, tu teria sucesso por um bom tempo. Hoje isso não funciona mais. Então, para ter sucesso, tu tem que estar sempre inovando.
inovando, não dá para eu nunca tive a proposta de ter muitas roupas, comprar muitas quantidades. Então, eu sempre vivi isso, mesmo no passado, quando não tinha essa onda, de sempre estar inovando. Então, eu sempre vivi essa constante inovação. E acabou que a gente nunca ficou para trás, porque sempre estávamos 1 ou 2 passos à frente. A gente sempre foi muito estratégico. Então, a gente tem, desde que a FC começou, lá na garagem, a gente sempre teve um gráfico de crescimento. Então, até mesmo antes de crise, a gente já meio que sabia que ia ter uma crise, porque a gente sentia os nossos clientes. Então, a gente sempre foi sentindo nesse estudo detalhado que a gente teve sobre a marca. E quando é que... O que veio antes? A outra loja ou o primeiro funcionário? O primeiro funcionário. E como é que foi essa escolha de botar mais alguém no meio do negócio de vocês? No início foi difícil, eu era muito novinha, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, então o primeiro momento foi bem difícil, assim, delegar funções. Hoje eu ainda estou aprendendo, né? É um processo difícil, porque a FC sempre teve muito a minha cara. E lidar com pessoas não é fácil, vocês devem saber, é um processo difícil, mas foi indo. Aos poucos eu consegui entender que às vezes não é um problema ali, um problema aqui que faz a gente desacreditar. Mas foi desafiador o início. Mas eu consegui. Hoje a minha mãe ela trabalha comigo, eu consegui recrutar a família. É bem legal. No início a minha mãe não acreditou, né? Hoje ela não só acredita como teve a vida dela transformada pela loja. Eu gosto muito disso. Mas foi um processo, assim. Eu queria voltar nessa parte. No início, a tua mãe não... quando eu fazia... como ela teve a minha criação foi difícil... A realidade dela. A realidade dela ali, eu queria tirar ela daquela realidade. Ela achava que eu precisaria fazer uma faculdade. E aí, quando eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade, ela ficou muito feliz. Então, quando eu tranquei o curso, eu não contei pra ela. Porque eu sabia que ela não ia provar. Bom, vai largar a faculdade para vender roupa? Isso não tem futuro. Em que momento da atividade? Claro, dentro do pensamento dela, eu super entendo hoje. Pode ir, desculpa. Não, eu ia te perguntar, em que momento da atividade tu trancou o curso? Então, quando a gente... comecei ali na garagem, a primeira loja, e a gente foi fazer aquela viagem, e a gente voltou, que começamos a transformar a garagem do TI em loja... eu ia para a faculdade e o Ale me dizia, Fê, tem gente atrás de ti? Ia muito cliente atrás de mim. E aí, nesse período eu tive que fazer essa escolha, ou a faculdade ou a loja. E foi que eu escolhi a loja. E aí eu não contei para ela no primeiro ano. Aí foi que ela foi descobrir depois. Aí, depois de 2 ou 3 anos ela veio trabalhar comigo, mas foi tudo um processo. Não foi assim de imediato. Hoje ela trabalha comigo super tranquila. Mas naquele momento eu entendo porque ela não acreditou. Nem eu acreditaria. Deixa eu te perguntar exatamente isso. O fato de ela não acreditar, digamos assim, não abalava um pouco a tua confiança? Super. Mas eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre tive algo muito forte dentro de mim. Que eu poderia ser mais, que eu podia entregar. Eu tive uma criação muito simples. Então, as pessoas diziam, tu não pode ser mais que tal coisa. E eu sempre pensava, eu posso sim e eu vou ser. Então, eu sempre tive uma garra muito forte, muito assim, de ser mais do que aquilo ali. Então, aí entra a questão de não ter o plano B, que era dar certo ou dar certo. E eu fui entregando corpo e alma ali, foi fluindo, foi um processo muito natural. Fluía. Eu usei por muito tempo a frase deixe seu estilo florescer, que eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai se permitindo, sentindo e acreditando. Tudo que a gente passa, todos os processos, acaba que deixa a gente mais forte. E hoje eu vejo a minha criação, minha infância, como uma coisa que me ajudou muito, porque eu não tinha opção, eu tinha que ser alguém e sair daquela realidade. Então, isso me trouxe muito eu acho que eu sempre tive algo muito empreendedor dentro de mim. Acho interessante. Eu gosto muito de perguntar sobre o início, porque muitas das pessoas que nos escutam aqui estão nessa fase de começar os seus negócios ou de pensar se vão ou não vão tirar suas ideias do papel. Então, gosto muito de marcar bem o que foi essa experiência de dar o primeiro passo. E claro que não menos desafiador é continuar caminhando, mas o primeiro passo requer uma alta dose de... A gente precisa acreditar,
sem duvidar nos processos, se jogar nesse mar de oportunidades que hoje a gente tem o digital, que é muita oportunidade, acreditar, desafiar os limites ali, ser persistente, mostrar a essência, né, do empreendedorismo, da pessoa, porque às vezes as pessoas, começa do zero, mas vai mostrando a essência, as pessoas gostam dessa conexão, da essência da pessoa. Foi muito o que eu vi na minha história, que as pessoas se conectavam com a minha essência, o meu estilo. Quanto tempo tu levou para contar para tua mãe que tu tinha trancado? Como é que foi? Quanto tempo de atividade até tu sentar e dizer, então, mãe, olha só. Então, eu tranquei a faculdade e aquela garagem começou a tomar forma. Em 2017 a garagem já tinha gesso. E aí ela começou a ficar com cara de loja. Aí eu chamei a minha mãe, mostrei a loja para ela e disse, olha, mãe, eu tranquei a faculdade, aqui a loja tá um sucesso, a gente tá vendendo super. Inclusive o espaço tá pequeno, a gente já tá quase na sala da casa do vô do Alê. Vamos abrir uma loja maior. E foi aí. E aí, como foi a reação dela? A reação dela foi tipo, meu Deus. Tudo isso estava acontecendo, eu não sabia? Eu não sabia. E aí mudamos para a loja da Gonçalves, aí mais um tempinho eu consegui trazer ela para trabalhar comigo, que ela ficou desempregada na época, e a gente conseguiu mudar a realidade da minha mãe, conseguir dar uma educação boa para ela. A gente ficou juntas ali, se aproximamos, tinham muitas feridas, né? Como a minha infância não foi fácil, e a gente se curou, assim, se conectou. Foi bem legal. Bacana. Essa tua fala sobre a questão da mãe apoiar e tal, é algo que é recorrente, assim, né? Tipo, a gente vai ouvir uma história de alguém que empreendeu e tal, e é comum vir essa coisa, a família na ideia de te proteger, né? Pô, tu vai tu também, o fulano, vai lá, ele abriu, deu com a cara enfim, acabou quebrando, coisa parecida, né? Tu sai de uma vai para um cuidado assim, cara, te afasta do risco e vai lá, cursa alguma coisa, pega o teu canudo, arranja um bom emprego, porque fica numa certa zona de conforto e que assim, tipo, vai dar certo isso, entendeu? E aí, cara, tu ter essa força, assim, de não, eu vou mesmo contra a vontade, sabendo que a galera muitas vezes não vai ajudar. Hoje em dia, vou te dizer, ainda acho que tá mais assim, as pessoas conseguem entender e ver o empreender, o ato de começar um negócio de uma forma mais ok, mas há alguns anos atrás, cara, pá, tu era o louco, assim, não, vai te meter nisso aí, nada dá. E aí tinha aquele negócio da nossa região que, cara, nada dá certo lá na Pelotas, vai quebrar. Tem muito esses pensamentos prontos. Uhum. Só que eu sempre fui uma pessoa que fui fora da caixa. Então, esses pensamentos para mim nunca funcionaram. Eu sempre senti algo muito maior e que eu poderia ser algo... E tentei trazer isso para minha família. Hoje eu tenho um irmão de 18 anos que eu tento fazer ele enxergar assim. Uhum. E a minha mãe também, hoje, ela enxerga diferente. Ela abriu a mente. A gente não pode culpar, porque eles foram criados assim. Não, então, justamente. é um pensamento padrão daquela geração, eu diria. E é na intenção de proteger. Exatamente. Que às vezes eles não conseguiram, então eles acham que tu tem que seguir aquilo que eles não conseguiram para conseguir ter um sucesso. Eu vejo muito isso. E empreender, o legal da tua história também é o seguinte, tu empreende com o teu companheiro, né? Exato, porque a gente é uma coisa, dupla. de certa forma, solitária. Normalmente a gente conversa com alguém aqui, alguém que começa um negócio sozinho, e, cara, começar um negócio já é um desafio, começar sozinho ainda é mais... E como é que foi essa pra ti, assim, digamos... É tranquilo para vocês terem todo esse tempo já, quase 10 anos aí, trabalhando junto e tudo mais? Como é que é hoje? Cada um tem o seu limite dentro do escritório, dentro da organização? Isso. No início não tínhamos. Éramos juntos ali, uma bagunça. Ele atendia também, não? Não, ele não atendia. Inclusive, hoje estou tentando fazer que ele atenda, pega os processos da loja, ele ficava mais lá no escritório, no marketing, que demanda muito tempo. Sim, sim. Às vezes, hoje eu saio de casa, às vezes, 8 da manhã, eu chego 7 da noite, ele tá no marketing ainda. Tu não levantou dessa cadeira? E ele, não consegui ainda. Tá louco. É pegado, assim. Mas no início, não, a gente misturou muito as coisas, como eu falei pra vocês. Deixamos o nosso relacionamento de lado e focamos no empreendedorismo e na empresa. Hoje a gente está mais voltado, conseguimos organizar. Hoje ele tem um escritório que não tinha, né? As outras duas lojas não tinham escritório. Então a gente trabalhava, era uma bagunça. O pessoal passando roupa do lado dele, ele fazendo marketing. E, coitado, sofreu. E era tudo nós dois ali. Então, hoje a gente consegue separar isso tudo. Você sabe que o relacionamento com... É muito bom por um lado, mas também é muito desafiador pelo outro. Porque tem problema, vai para casa, né? Claro. Então...
O Alê sempre foi a minha dupla, mas a gente passou por muitas dificuldades, porque era tudo junto. Então, loja, relacionamento. E, então, hoje a gente está construindo o nosso relacionamento, porque conseguimos construir a empresa e hoje estamos reconstruindo o nosso relacionamento. E embora tu tenha falado sempre seguir o plano A e tal, teve algum momento que tu pensou, cara, não aguento mais, agora, sei lá, vou dar um exemplo, chegou a pandemia, vou desistir desse negócio aqui, vou fazer outro negócio, sei lá. Para mim, nunca teve desistir. Desistir nunca foi uma opção. Eu sempre fui muito persistente, acreditei muito no meu potencial, no do Alê, acreditei sem duvidar em todos os processos. Então, nunca teve desistir. Desistir nunca foi uma opção. A pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. Claro, eu tive uma bomba com o contador que eu achei que ia ser o fim da FC. A gente gerou uma dívida absurda, que ele não entregou uns papéis. E ali foi que testou o nosso potencial e a gente acabou se desenvolvendo. Tudo. O Alê perdeu 10 quilos na época, gente. Vocês não têm noção. Deus. Foi assim, nunca foi fácil. A vida sempre nos testou de maneiras diferentes, mas a gente sempre foi testado constantemente. Hoje eu estou num momento espiritual que eu entendo os processos. Eu sei que tinha algo maior para mim. Sim. Mas sempre a gente não foi fácil. Tudo foi um processo doloroso, a construção da loja nova, tudo. Nunca foi, deu tudo certo. Não, sempre deu tudo errado. Mas a gente fez dar certo, e nesse fazer dar certo, nos desafios que a gente mais se supera. Então a gente foi sempre se superando e acreditando sempre. Nunca desacreditamos da FC. A gente sempre acreditou sem duvidar. Muito bem, mas agora pensando na tua fala, assim, toda a gana de fazer dar certo ali, né? E muitas vezes tu olha o negócio, tá lá lindo, maravilhoso, show de bola, mas, cara, as pessoas nunca fazem ideia vou dizer assim, não só do suor, mas às vezes quanto dá errado para dar certo. No dia a dia, assim, na operação, numa compra errada ou alguma coisa, um equipamento, sei lá, que veio errado, enfim, até dar certo, até ficar redondinho. É exatamente isso. Sempre foi um processo bem, bem difícil, assim. O pessoal que entra no nosso Instagram olha tudo bonito e diz, que coisa linda, facinho. Mas, às vezes, eu fico um dia inteiro editando um vídeo para postar no Reels. Que a gente consome em 15 segundos, 30 segundos. 20 segundos. E nem se presta a dar um like, né? Exato! O Instagram caiu o like, né? Transformou em vídeo, caiu as curtidas. Antes era foto curtida, hoje não tem mais isso. Então, a gente está sempre se adaptando a uma ferramenta. Mas uma coisa que eu também fiz durante a pandemia, que quando fechou tudo na pandemia, quem lembra da FC lembra em sair, um aniversário, casamento, formatura. Então, quando fechou tudo ali na pandemia, eu tive que me reinventar e vender roupas básicas. E foi um processo muito desafiador. Então, eu ia para a loja, estava tudo fechado, a loja fechada, eu ia para a loja, ficava das 8 da manhã às 8 da noite lá produzindo conteúdo lá dentro, fazendo foto, e aí nisso a chave começou a virar. Então, a gente começou a fazer entrega de carro na cidade, mais de 20, 30 entregas por dia, a gente fazia uma rota no GPS e fomos conseguindo virar a chave na pandemia, que foi muito louco, assim. Aí eu vi que não tem mais o que acontecer, assim. A pandemia veio para ensinar muito e aprendi muito, assim. Não, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Pior que não tinha festa, tá? E roupa de festa, que acho que é um dos o meu cargo-chefe. Não tinha o que fazer, assim. A pandemia veio no finalzinho de dezembro com o início de 2019, ali, 19 e 20, né? E fechou tudo mesmo, acho que foi em março. E a gente estava recém, um ano de loja nova, que era na Gonçalves, e aí fechou tudo. Eu vendia muita roupa de festa. O pessoal que ia para um casamento, formatura, aniversário, ia na FC comprar uma roupa. E você chegou em algum momento a produzir? A gente produziu biquínis e calçados. Aí foi... eu fui construindo a marca, começamos com uma logo, e aí quando a gente inaugurou a nossa última loja, que é a da Tiradentes, a gente fez todo um estudo sobre marca e sobre a identidade visual que eu queria ter. Sim. Teve a loja da Gonçalves, teve a garagem, então a gente foi sempre juntando as coisas. Então, os móveis, tudo foi... E nessa última loja, eu consegui fazer tudo do meu jeito. Então, eu fiz toda a identidade visual nova, fizemos tudo do zero. E aí foi que veio a produção de sapatos, biquínis, eu consegui deixar a FC como marca. Pô, tá louco. E hoje ainda existe essa operação. Sim, nós produzimos calçados de verão e inverno, biquínis.
E eu trabalho com multimarcas também. E para quem nos escuta, também não é fácil essa escolha, né? De começar a botar a tua marca dentro de um produto que tu vai começar a comercializar. E também qualidade, durabilidade da peça. Fornecedor, parceiro, que te entrega na data, porque tu precisa, né, daqui a pouco girar, sei lá, quando é que tu começa o outono, né? É tudo muito antes. E foi um desafio, assim, eu fiz um estudo de anos, não foi uma coisa, vou produzir agora, não, foi todo um processo. Comecei do zero, estudando, e aí, bom, não é a hora certa ainda. E aí, um dia que eu senti que a hora chegou e a gente se jogou. E aí deu tudo certo. E hoje tem uma representatividade dentro do faturamento de vocês interessante. Super, A gente é um conjunto, né? A FC hoje está voltada muito para essa parte de festa. Me especializei muito em festa após pandemia. Então, hoje é um mix. E eu quero deixar isso cada vez melhor. Que as pessoas vão na FC e encontrem tudo na FC, não precisam ir em outros lugares. Quem nos escuta, a tendência de fazer marca própria também é aumentar as margens. Né? Porque a gente sabe que cada vez mais as margens estão apertadas, né? Com a, entre aspas, globalização, que a gente falava lá em 2000, mas ela ainda é presente, porque é isso que te dá o acesso a um produto que é produzido em qualquer lugar do mundo, em uma semana, 10 dias, tem em qualquer outro lugar, né? E roupa não é diferente, né? Acho que o processo do pessoal buscando em São Paulo, Santa Catarina e trazer, quem pegou lá o início era um oceano azul, que nem a gente fala, né? Uma realidade, hoje é outra. Eram poucas pessoas que traziam, então tu tinha uma procura muito grande. Quando isso começa a se espalhar, tem a questão do voo aqui direto de Pelotas, Exato. O acesso é muito maior e a tua concorrência é muito maior. Tu tem que ter alguma coisa para te diferenciar. Sim. Né? Eu sempre fui muito diferenciada, assim. Eu sempre trouxe coisas que eu nunca copiei um lançamento, alguma coisa assim, que às vezes as pessoas se inspiram, né? Aquela loja lançou tantos produtos que eu vejo muito. Hoje tudo se copia, né? E eu sempre tive algo muito forte dentro de mim de escolher as peças. Eu vou para São Paulo, não vou com a ideia de, com fotos, comprar aquilo ali. Não, eu estudo tudo e vejo, bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É tudo criado na hora. Então, quando eu vou para São Paulo, eu vou nos lugares ali e monto a coleção de acordo com o que me tocou. Uma coisa muito sentimento, assim. Claro que eu tenho um estudo, precisa de tanto de casaco, mas é tudo uma coleção muito pensada naquele momento e com pouquíssimas peças. Então, a cada 15 dias eu tenho uma coleção nova na FC. Então, o cliente que vai ali, ele vai 2 vezes por mês, ele vai ter 2 coleções diferentes. Então, isso traz uma coisa muito exclusiva. Claro que as marcas copiam. Copiam, não se inspiram, não gosto da palavra copiam, se inspiram, né, gente? E tá tudo bem, mas o importante é... Aí volta a gente precisa sempre estar se atualizando e um passo à frente. Que isso diferencia a marca. A gente fala que hoje, quando tu acha um oceano azul, a tendência é que em menos de 60 dias já está no oceano vermelho, né? Porque a facilidade de te copiarem e de explorarem o mesmo mercado que tu, então... quem busca o oceano azul é uma constante busca, né? Tu não pode te acomodar e achar que tu tá surfando essa onda. Não dá para ficar na zona de conforto. Empreendedorismo não existe zona de conforto. Se tá na zona de conforto, não vai durar muito tempo. É isso que eu queria fazer um gancho que tu falou. A cada 15 dias, então, tu tá voltando nessa... Exato, a cada 15 dias, nova FC. Então, o meu trabalho é puxado. Quanto tu cresceu nesses anos, toda a evolução da tua marca... mas segue o mesmo ritmo, segue o mesmo comprometimento, porque quem está nos escutando, férias deve ser uma coisa difícil de passar por lá, ou pelo menos transitória, né? Gente, eu fui viver na pandemia que sobrou tempo. Foi o meu primeiro momento de curtir a vida, porque eu não curti. E aí eu comecei a sair, viajar. Como sobrou tempo, por mais que eu trabalhava muito ali na pandemia, sobrou um tempinho. Então eu comecei a viver, de fato. E quando tu empreende como casal... Cara, aí sai o braço esquerdo e o direito da empresa. Exato. Não tem... Claro, hoje a gente tem a família, tem uma equipe boa, sim. Graças a Deus. Vou perguntar quantas pessoas hoje é a equipe de vocês? Somos 5. E aí, já fomos mais. Mas hoje 5 bem alinhados que fazem o trabalho aí de 10, 15. Eu sou uma pessoa que... Eu sou vários funcionários juntos, mas eu amo fazer isso. Então, para mim, é uma coisa muito natural. E... um pós-pandemia também, quando veio a pandemia, a gente deixou os funcionários em casa, tivemos que reduzir. Então, na verdade, a gente está saindo da pandemia. Então, estou construindo uma equipe
nesse momento. Muito bem, gurizada. Já chegando mais pra finaleira, como é que vamos... Estamos pensando nos quadros? Faz só uns 8 anos que a gente faz esses quadros e ele nunca sabe por qual que ele vai começar. Vocês não, tô bom. Só antes da gente partir, vamos partir do outdoor, né? Eu acho mais justo fazer a chamada outdoor e dar o tempo e botar... Não, beleza. Mas antes, só pra gente encerrar, né? Planos pro futuro. Pra onde vai a FC agora? Eu tô sempre estudando e tentando trazer e aprimorar a FC. Deixar mais excelente o nosso atendimento. Quero que a FC se torne uma experiência que a gente não tem na nossa cidade. Mas nesse momento eu estou numa coisa pessoal muito forte minha, me desenvolvendo como pessoa. Me espiritualizei recentemente. Como eu foquei todos esses anos só na FC, hoje eu estou focando um pouquinho em mim. Então eu estou nesse processo mais interno de ser uma pessoa melhor para mim e para os outros, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então me encontro nesse processo, assim. Meu desafio é ser uma pessoa melhor nesse meio. Na verdade, tu acabou antecipando o que eu ia te perguntar agora, né? Hoje, quando tu olha para trás, toda a tua trajetória, desde o início lá, o que tu considera que foi o maior desafio para chegar até aqui? O maior desafio é a gente superar as nossas próprias limitações. Eu acho que foi o que... e acreditar muito nos processos, assim. Eu acho que foi mais ou menos isso. E que dica tu dá para quem nos escuta e está passando por essas mesmas questões? Como é que tu passou por cima desses desafios, né? O que tu tem para compartilhar da tua história, da tua experiência? Eu acho que a gente tem que acreditar muito nos processos, se jogar no mar de oportunidades, que a gente tem muitos, entregar mais do que pediram, que é uma coisa que falta hoje, as pessoas não entregam. As pessoas querem ter sucesso, querem empreender, mas desistem no primeiro momento. Então, levar que desistir não é uma opção. Seja persistente, acredite, se desafie, quebre as barreiras, e eu acho que aí as coisas vão fluindo naturalmente. Muito bem. Agora fechamos bem. Bueno, gurizada, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor Empreendedor, né? Então a gente pede sempre os nossos poderosos deixar uma mensagem. Já deixou uma mensagem bem forte agora, né? Mas, enfim, uma mensagem pra gente colocar aí no arroba de quem? Vamos pensar aí na... Eu gosto do outdoor mesmo. Eu não gosto do arroba dos outros. Tu não gosta do arroba? Eu gosto do outdoor na Paulista. Na Avenida Paulista, lá, 40... Pô, tu vai seguir de São Paulo, Avenida Paulista, 40x4, prédiozão lá, o Brasil inteiro lendo a mensagem. Não precisa ser autoral, pode ser. Eu vou pensar, hein, agora. Pensa que agora a gente faz outros quadros e depois volta Vou só te dar uma dica, de repente pensa na Fernanda que tinha 18 anos lá. Que mensagem tu gostaria de deixar pra aquela Fernanda? O que ela precisava ter escutado, o que ela gostaria de ter Uma Fernanda que tá hoje aí querendo empreender nessa... será que vou, será que não vou? Mas enquanto tu pensa, hein? A gente vai pros próximos quadros. Vamos lá, o que então, gurizada? Vamos puxar o Gotas de Inspiração. Como a inteligência, o capital erótico tem valor em todas as áreas da vida, da sala de reuniões ao quarto. Boa essa frase aí, hein? Boa essa frase aí, hein? Vou falar de novo, porque o pessoal vai ficar curioso agora para saber de onde saiu essa frase. Exato. Né? Mas o pessoal já sabe que vem, né? Vem a fonte vai aparecer aqui. Canta. Como a inteligência, o capital erótico tem valor em todas as áreas da vida, da sala de reuniões ao quarto. Muito bem, e aí nós puxamos a nossa estante do Café Empreendedor, de onde vem a frase. Érica. Por favor, auxiliares aí. Auxiliar de câmera. Auxiliar de câmera. Pessoal, a gente já tinha falado sobre... Eu me lembro de ter falado 2 vezes sobre esse livro aqui. Sim, né? Eu me lembro de ter comentado. Hoje ele vem para a estante, porque a gente está numa sequência também de autoras. Já pode ficar para empréstimo também, né? Assim como estamos em histórias de empreendedoras, também estamos com autoras aqui na estante, nesses episódios. Esse livro, ele tem uma chamada um pouco polêmica, mas quando a gente senta para ler, a gente vê que é uma outra dinâmica. A Catherine Hacking, a formação dela é em ciências sociais, ela é professora na Universidade, PPG de Economia, se não me engano, na Universidade de Londres. E aí ela disse que toda a trajetória acadêmica dela, como uma pessoa essencialmente acadêmica, ela sempre advogou muito a ideia de que se tu tem uma formação acadêmica forte,
né? Se tu tem titulação, se tu investe, né, em cursos, nesse tipo de coisa, o teu sucesso é garantido. E ela disse que um dia ela simplesmente se deu conta que não é só isso, que tem outras coisas que entram na roda para garantir o sucesso, que não é só a formação acadêmica. E ela foi pesquisar, né, sobre esse insight, tem todo um contexto de onde isso surgiu, e aí ela chega ao conceito de capital erótico, que o nome nos induz a pensar que a gente está falando de sensualidade, de sexualidade ou de beleza, mas não, o nome dá uma boicotada na ideia do que ela está dizendo aqui. O que ela está dizendo aqui é que tem um conjunto de atributos que, quando a gente coloca em movimento, aí óbvio que passa por beleza, mas não é só isso, ela vai dar um composto do que é se tornar atrativo. Por exemplo, ela vai falar que pessoas bonitas, ela vai falar que pessoas bonitas não necessariamente garantem o seu sucesso, porque tu pode ser uma pessoa bonita com dificuldade de relação interpessoal, uma pessoa bonita e antipática, que não é isso. É um composto de coisas, é tu ser agradável, é tu saber te posicionar, é tu cuidar da aparência, é um monte de coisa, e a isso ela vai dar o nome de capital erótico. E aí ela vai pesquisar e ela vai trazer evidências do porquê que a gente não pode deixar de lado o que a gente apresenta, né, como pessoa, o que alguém enxerga quando nos enxerga e o quanto isso influencia de fato a expectativa e as realizações, né, que uma pessoa tem no âmbito de sucesso. E óbvio que ela vai passar por problemáticas sociais, por violências estruturais, ela vai falar de machismo, de feminismo, de sexismo, fala de prostituição, fala de um monte de coisa para poder dizer que a gente precisa assumir que o visual tem um peso na interação com as outras pessoas. É muito legal porque ele vem de dentro da academia, né? Ela tem uma bagagem acadêmica e é a partir daí que ela começa a falar sobre esse tema. Então, é muito interessante, é um livro muito que desperta muitas opiniões controversas, mas não tem como tu não parar para pensar sobre isso se tu for ler, te dedicar para ler e entender e reconhecer que sim, que a gente está falando de algo que é legítimo. Então, essa é a nossa dica de hoje. Muito bem, gurizada. Livro tirinho não tão curto, né? Esse aí, 2 finais de semana vai valer, né? Vem com quantas páginas? Com a ficha, com os dados, com a coisa toda. Liga aí, liga. Agora sim. Não tem assinatura na ficha, então não tem. Dá abraço pra ninguém. Bibliotecário. E a quantidade de páginas também não está ali, então a gente vai lá pro final. 262, uma letrinha não é pequena. Dá. Final de semana vai. Tem feriadão agora, 1º de maio. E aquela leitura que te suga, assim, te prende? É porque ela mexe com várias coisas que são tabus. Ela traz para discussão muita coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de legitimar socialmente. Assim. Então, dá uma mexida assim, fazer essa leitura. Uma leitura muito interessante. Eu vou ler o conceito aqui. Porque é uma leitura que fala sobre sucesso, na verdade. Além do Guts, vou ler o conceito, porque é importante. O pessoal está curioso aí, quer saber. Então, o termo capital erótico é para aludir a uma obscura, embora crucial, combinação de beleza, sex appeal, capacidade de apresentação pessoal e habilidades sociais. Uma união de atrativos físicos e sociais que torna alguns homens e mulheres companhias agradáveis e bons colegas, atraentes para todos os membros da sua sociedade, e especialmente para o sexo oposto. Tem um dado momento do livro que ela fala que o Beckham, numa campanha de roupa íntima da Armani, ganhou, sei lá, X vezes mais do que no mesmo período atuando lá como jogador de futebol. Né? E aí, é esses paralelos que ela vai fazendo para falar de imagem, né? Do que a gente mostra quando a gente mostra a imagem. É muito interessante. Bem. Muito bom, muito bom. Bueno, gurizada, então voltamos pro outdoor do empreendedor. Deu tempo, né? Deu tempo, né, Fernanda? Vou falar o que tocou o meu coração. Claro. Não se trata do tamanho do desafio, mas sim do nosso tamanho. Do seu tamanho, no caso. Muito bem, show de bola. Bueno, o pessoal quiser entrar em contato, quiser conhecer mais, quiser trocar uma ideia contigo, enfim, por onde te acha? Loja. Quero trabalhar, né? Quero trabalhar também, né? Mandar currículo. Tem o Instagram da loja ali, o @FC Fashion Store. O pessoal entra ali e o pessoal vai direcionar para os canais. Maravilha. @FC Fashion Store. Isso aí. Então, para mandar mensagem para ti, também pode mandar por lá que vai chegar. Recentemente criei um Instagram ali, como eu fico 90% no Instagram da loja, acaba que o meu pessoal é meio jogado. Mas eu tenho o meu @FFC, 2 underlines ali, se alguém quiser me seguir.
Maravilha, então, gurizada. Nós vamos fechando por aqui, então, mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa aqui em compartilhar conosco a tua história. Né? Certamente vai servir de inspiração para muitas mulheres que estão nessa seara aí, de repente, de fazer uma transição de carreira e assim por diante. Também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Bueno, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.